uma grande satisfação que hoje o projeto Nucleotídeos em Cirurgia Maxilofacial e Implantodontia inicia o seu módulo sobre a cirurgia ortognática. E o profissional escolhido foi o consagrado e renomado professor Nicolas Ronzi. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso projeto. Maurício, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar presente nesse projeto Nucleotídeos, principalmente pelo apoio que vocês sempre dão para a nossa especialidade. Agradecer a oportunidade de levar conhecimento, seja para o nosso público de especialistas, iniciantes, mais espertos, ou então também ao público leigo. Então, sempre qualquer difusão de informação é muito bem-vinda. E uma informação de qualidade, com o apoio que vocês sempre nos dão, é bem bacana a gente poder fazer esse bate-papo para que a gente possa levar um pouco mais do conhecimento de cirurgia ortognática à população que nos assiste. Professor Nicolas, quais foram as principais evoluções das técnicas na cirurgia ortognática? Veja bem, Maurício, a cirurgia ortognática, ela nasce com uma necessidade de correção das deformidades faciais. Pacientes que tiveram algum desenvolvimento alterado nos seus segmentos ósseos faciais, pacientes que precisam ter uma oclusão um pouco melhor a partir do tratamento, e ela vem também trazendo a reboque com ela o tratamento das cirurgias indicadas para a apneia obstrutiva do sono. Então, quando a gente faz uma retrospectiva do passado, a gente pode dizer que grandes evoluções aconteceram desde os primórdios da cirurgia ortognática. Então, esses conhecimentos, a evolução não é só através do conhecimento técnico, mas também do desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento de tecnologias. Então, com a difusão do ensino da cirurgia ortognática, a gente pode dizer que a partir da década de 90, os anos 2000, houve uma grande explosão da cirurgia ortognática através do ensino das técnicas. As técnicas, basicamente, não se alteraram tanto nos primeiros desenhos da realização de cirurgia ortognática. Nós tivemos um grande avanço na década de 80, que foi a fixação das osteotomias através de placas e parafusos, que já tirava do nosso paciente a necessidade de manter o bloqueio maxilomandibular. O paciente ficava de boca fechada, às vezes 40, 60 dias, até mais. Nós tivemos outras evoluções que vieram através de instrumentos de corte ósseo, né? A gente tem relatos históricos feitos com serras manuais. Depois tivemos a evolução de brocas, serras. Atualmente nós temos tendo essa evolução para os cortes ósseos realizados com instrumentos piezoelétricos que preservam os tecidos moles, que é um benefício bastante grande para o paciente. E se a gente for pensar, até o corte a laser já começa a ser pesquisado e ser estudado. Dentro disso, com a chegada do planejamento virtual, né, nós antigamente, né, vocês vão ver uma imagem em que a gente planejava essas cirurgias num papel manteiga, né, no papel transparente, e o traçado era feito a dedo. Me lembro das vezes que perdíamos finais de semana cortando modelos de gesso com serras, colando com cola quente, até chegarmos à evolução de que, basicamente, hoje o planejamento é 100% virtual. Você fazendo a aquisição das imagens tomográficas do paciente, as fotografias digitais, o escaneamento das arcadas, o fluxo fica totalmente digital. Então, os softwares evoluíram muito nesses últimos anos. Ainda falta um pouco de evolução no que diz a predicção do resultado final dos tecidos moles, mas, basicamente, o planejamento virtual, a confecção das roteiras transoperatórias através de impressão 3D, mais o auxílio da tecnologia, trouxe a cirurgia ortognática dos tempos iniciais aos tempos atuais. Então, grandes evoluções estão muito fundamentadas na difusão no ensino. Esse conhecimento era retido em poucas pessoas e hoje eu vejo uma amplitude maior de pessoas tendo contato com o ensino da cirurgia ortognática e a difusão disso tudo. Em contrapartida, a experiência e o ensino também são auxiliados pelas tecnologias que nós acabamos de mencionar aqui. Então, eu vejo uma grande evolução desde os anos 30, 40 até os anos 2020 e poucos que nós estamos agora. Professor, como a tecnologia ajudou
a essa evolução as técnicas da cirurgia ortognática? Parafraseando a nossa última fala, né, tomando por paralelo a nossa última fala, vamos começar com a tecnologia que foi desenvolvida, empregada e difundida dos materiais de fixação das cirurgias ortognáticas. Então, no passado, a gente fazia as fixações com fios de aço flexível, eram técnicas que não eram muito estáveis, mas que funcionavam para a época. Então, vamos dizer que tivemos grandes saltos. Um dos primeiros grandes saltos que a tecnologia nos beneficiou foi a difusão das placas e parafusos para fixação interna funcionalmente estável, em que permitia com que tivéssemos menos chances de recidiva de volta do resultado quando a osteotomia, o corte ósseo era bem fixado com placa e parafuso. Então, vou dizer que esse foi um grande salto. O salto é esse que chegou para nós aqui no Brasil já nos inícios dos anos 90, um pouco mais atrasado, mas que hoje em dia, com exceção de raríssimos serviços muito carentes, todos dispõem dessa tecnologia. O que era muito difícil no passado, hoje já é corrente. Esse foi o grande salto. A questão da manufatura dos instrumentais aplicados à ortognática, desenvolver desenhos de instrumentais diretamente ligados à ortognática, também fez com que o auxílio, que a execução da cirurgia ortognática, ela saísse do improviso dos instrumentais para instrumentais específicos desse tipo de cirurgia. E nós tivemos outro grande salto, né, com a chegada da tomografia computadorizada, não só com a chegada, mas com a difusão dela, em que a tomografia, associada com os exames de escaneamento oral, associada aos softwares de planejamento virtual, também foram um grande salto para execução e planejamento da cirurgia ortognática. Hoje, nós temos a possibilidade de imprimir todo o caso do paciente antes da cirurgia, o que leva a uma cirurgia mais previsível, mais estável e com resultados um pouco mais confiáveis. E nós estamos numa fase da tecnologia em que essas mesmas placas que eram novidade na década inicial de 80, 70, início de 90, que foi mais difundida, a gente já está falando de imprimir as placas para o caso do nosso paciente, que são as placas customizadas. Então, hoje a gente consegue customizar as placas que vão ser usadas para a cirurgia, elas vão servir não só de guia para a cirurgia, como elas sendo customizadas para o caso, vão economizar um bom tempo de cirurgia, o transoperatório, e vai levar a um resultado mais previsível. Então, a tecnologia, ela está sendo possível através de um acúmulo de conhecimentos que as gerações estão passando. Não é só a tecnologia do fabricar pelo fabricar. A tecnologia sem conhecimento, ela não vale de nada. Se você me perguntar, Nicolas, qual é o grande segredo, qual é o grande o que tem que se fazer para que a sua cirurgia ortognática tenha um resultado esperado? Eu não vou continuar te dizendo que vai ser a análise facial, o seu conhecimento adquirido com cada cirurgia dessa ao longo dos anos. Então, até como recado para as gerações atuais, manipular o software para fazer cirurgia ortognática é só um pedaço do seu resultado. O conhecimento, ele exige uma certa evolução dentro da especialidade. Não é porque eu consigo executar o procedimento no computador, e nisso as gerações mais novas levam toda a vantagem das gerações como a minha, que nós passamos por essa transição. Mas não deixem de buscar o conhecimento, que esse conhecimento associado à tecnologia, associado à experiência, é que vai trazer os melhores resultados. Quais foram os benefícios para o paciente? Olha, toda evolução, seja de estudo, de técnica, de execução, de treinamento, inclusive da tecnologia que está sendo desenvolvida e que vem sendo desenvolvida, ela só tem um único objetivo. Não adianta nós desenvolvermos nada, estudarmos nada, simplesmente pelo fato de desenvolver e de estudar. Tudo que nós tentamos fazer na especialidade, isso vale para todas as especialidades odontológicas, as especialidades médicas, é para beneficiar o paciente. Então, o paciente hoje se beneficia de um resultado mais previsível, de uma recuperação muito mais rápida, com menor danos teciduais pelo planejamento e pelos instrumentais e equipamentos que nós temos desenvolvido.
Então, esse paciente ele consegue voltar mais rápido para suas atividades rotineiras, esse paciente consegue se nutrir mais rápido, se alimentar mais rápido, esse paciente ele tem um pós-operatório muito menos queixoso do que havia no passado. Então, o que a gente vê, às vezes eu tenho pacientes que vêm para a cirurgia ortognática, que os pais também se submeteram à cirurgia ortognática. E é basicamente quando nós fazemos a consulta com o paciente e os seus pais, um dos pais que já foi operado, parece que estamos fazendo uma viagem no tempo. Né? Chegam ao consultório falando, olha, eu fiquei sem abrir a boca 3 meses, eu enchei, fiquei muito roxo, tive dores. E você olha o resultado, para a época é excelente, mas que poderia ser melhor. Então, hoje, quando a gente apresenta o que a cirurgia ortognática tem para esses pacientes, parece que é um discurso totalmente diferente. Parece que não estamos falando do mesmo cenário. Mas isso faz parte. Eu acho que todas as áreas da saúde evoluíram muito nos últimos anos. A gente tem que agradecer muito a difusão da informação. Quando você queria se formar e fazer cirurgia ortognática no passado, era necessário que você saísse do país, passasse um tempo fora. O acesso à literatura era muito restrito, né? Hoje, com alguns cliques de mouse, você tem acesso à literatura que saiu ontem, que saiu hoje na literatura. Não querendo dizer que o seu treinamento também não deve buscar evolução. Hoje a gente tem vários centros mundiais em que fazem treinamentos de cirurgiões para cirurgia ortognática. O Brasil é um grande centro de treinamento também. O Brasil está bem posicionado na cirurgia ortognática, mundialmente falando. Então, é sempre aquele mesmo discurso. Não precisamos largar mão de algo em benefício de outro, principalmente botar toda a responsabilidade na tecnologia. Então, o recado que nós podemos deixar para quem está vivendo essa transição tecnológica, já viveu, e vamos viver mais outras daqui para frente, é nunca abandonar o principal, é a sua formação. Agora, isso tudo, Maurício, tem o paciente em primeiro lugar. Se você exerce a sua especialidade, se você exerce a sua subespecialidade baseado no respeito ao seu paciente, buscando o melhor resultado do seu paciente, a chance de você ser um profissional que executa bem o procedimento, que você acompanha bem o procedimento, ele é muito maior, desde que o objetivo inicial não é você exercer por exercer, é você exercer para beneficiar. Então, o profissional de saúde hoje que não é empático, que não é acolhedor, que não se preocupa com o que o paciente vai fazer no pós-operatório, como que o paciente vai evoluir no pós-operatório, não nos serve de nada. Ser exímio, hábil. Já foi a época do profissional catedrático que ele mandava, o paciente tinha que obedecer e está resolvido. Eu faço assim porque é assim. E o paciente não perguntava muito porque tinha até medo de perguntar diante daquela celebridade que alguns passavam a ser. Então hoje você tem que dividir com o paciente, ouvir dele. A cirurgia ortognática para o mesmo caso pode ser planejada de várias maneiras diferentes. Mas se você não ouviu qual é a queixa principal do seu paciente, você nunca vai conseguir realizar e entregar um resultado satisfatório para ele. Não é você que define como que o paciente tem que ficar. Óbvio que a nossa experiência acaba conduzindo a decisão do paciente para alguma coisa melhor, mas deixe que seja para ele. Professor Nicolas, quais são as perspectivas futuras da cirurgia ortognática? Maurício, eu vejo as perspectivas futuras, sem nunca largar o passado, porque a gente não constrói um conhecimento hoje do zero. Todo o conhecimento que a gente falou até agora da tecnologia, ele foi sendo construído pelas dificuldades que os mais antigos tiveram e foram colocando essas dificuldades. Então, hoje, quando você trabalha muito próximo do pessoal da engenharia médica, do pessoal das engenharias, dos projetistas em CAD, da indústria propriamente dita, não só a farmacêutica, mas também a indústria de materiais, você tem que se basear e manter esse conhecimento adquirido. O que eu vejo hoje? Eu vejo isso para todas as especialidades que cuidam de gente, seja odontológica ou médica. E eu vejo a evolução da inteligência artificial por chegar, auxiliando nos planejamentos, mas veja bem, como qualquer inteligência artificial, ela precisa de um crivo humano para saber se o conteúdo daquela informação é um conteúdo
correto, relevante. Eu vejo a execução dessas cirurgias minimamente invasivas, que já são uma realidade, se beneficiando mais ainda da evolução dos cortes ósseos, que vão acabar sendo pelo laser. Já existem projetos de pesquisa em cirurgia robótica e o laser de corte ósseo, que brevemente vai chegar e vai ser uma nova tecnologia, sempre pensando em transformar o procedimento menor e menos inconveniente para os nossos pacientes. Então, o que eu vejo? Eu vejo a inteligência artificial, eu vejo a realidade aumentada, eu vejo a possibilidade de customização cada vez mais das cirurgias para os nossos pacientes. Isso é o que eu enxergo, Maurício, para os próximos 5 anos, próximos 10 anos. Se a gente tivesse mesmo bate-papo daqui a 5 anos, eu posso estar te dizendo de coisas que nós nem conhecemos ainda. Então, eu acho que a evolução vai ser muito baseada no que essa tecnologia está trazendo para a gente. Agora, a grande evolução de tecnologia não é nada sem a grande evolução do ser humano. Não só do profissional, de quem forma esse profissional e de como esse profissional vai atuar para o seu paciente. Em alguns momentos de algumas conversas, a gente fica um pouco assustado de falar da tecnologia pela tecnologia, de fazer a cirurgia por fazer a cirurgia. E a gente esquece da peça fundamental nisso tudo. Quem se beneficia da cirurgia? O paciente. Então, colocar o paciente em primeiro lugar, se treinar e estudar para oferecer para o seu paciente o melhor, tendo acesso à tecnologia, é o melhor dos mundos. Então, quando isso acontece de uma forma ótima, quando tudo isso se alinha, é um profissional bem informado, é um profissional com boas intenções, é um paciente bem informado. Eu acho que esse tipo de conversa, se chegar aos ouvidos de um paciente, a gente vai estar fazendo bem para esse paciente. Ou seja, o que no passado se escondia, hoje nós temos que fazer questão de difundir, que é o conhecimento também para quem é o principal ator desse processo, que é o paciente. Então, nós temos que buscar sempre as parcerias com as iniciativas das indústrias, seja ela farmacêutica ou de materiais. Nós temos que buscar entender um pouco mais do nosso paciente e nós temos que nos preparar para oferecer isso tudo. Então, eu acho que aí é para onde que nós estamos indo. Professor Nicolas, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso projeto Nucleotídeos em Cirurgia Oral e Maxilofacial. É uma grande honra e satisfação tê-lo conosco nesse projeto. Muito obrigado. Maurício, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Ter o poder falar é uma excelente oportunidade, ainda mais vindo de um conteúdo. A gente sabe a seriedade que vocês têm em relação ao trato com a especialidade, tá? Não só por esse projeto, mas já é uma história de muitos anos que a gente vivenciou. E lembrando a quem ouvir a nossa conversa, a todos que assistirem, que nós isoladamente não somos nada. Nada do que eu fiz sozinho. Eu tive que aprender com quem passou por mim. Eu tento passar um pouco do conhecimento para os que passaram por mim na minha vez. E eu vou te dizer que a coisa mais bacana, Maurício, é a gente reaprender com quem nós ensinamos. Então, hoje, o processo de ensino-aprendizado, ele é de mão dupla aberta. Coisa que no passado era o professor falava e o aluno ouvia. Hoje é um conhecimento muito dinâmico. E ter a oportunidade de ser franqueado pelo projeto Nucleotídeos para poder levar a mais pessoas o conhecimento é o que tem de mais valioso para a especialidade e particularmente para mim também. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigado. Espero que todos tenham gostado dessa entrevista com o professor Nicolas e continue nos acompanhando aqui no canal. Muito obrigado.